Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Pérolas aos Poucos. Hoje, continuando com a dissimulada, disfarçada, escondida religião da ciência. Como eu tinha assinado no episódio anterior, a ciência esteve sempre ligada à superstição e à religião. Não havia, como eu falei no episódio anterior, não havia diferença entre astrologia e astronomia. Não havia diferença entre a medicina e o exorcismo, por exemplo. As religiões foram perdendo o seu caráter ilusório, as pessoas foram se desiludindo com a religião, principalmente as pessoas mais pensantes, corajosas, mais observadoras. Elas foram se desiludindo com as explicações religiosas a respeito da vida e da morte. As religiões é que criaram um Deus completamente injusto, que se adequasse àquela cultura, não só coletiva, mas a cultura individual também. Eu falei em outros episódios que o Deus do muçulmano é daquela maneira, porque os muçulmanos são daquela maneira. Então eles não aguentam um Deus bonzinho que nem o... bonzinho entre aspas, né? Mas bonzinho que nem o Brahma dos hindus, por exemplo. Enfim, os católicos criaram um Deus que pune de uma maneira despropositada a própria criação. Essa injustiça de Deus e principalmente esse paradoxo das religiões pregarem que um Deus de amor seria capaz de, primeiro, não perdoar, né, os erros de minúsculos seres como nós. Mas, ainda que ele não perdoasse, chamar de justiça, condenar a própria criação, que ele já sabia que ia errar, porque ele é onisciente, segundo essas religiões, a ser torturado pela eternidade. Enfim, pessoas inteligentes foram vendo que isso não passava de manipulação, fábula, mas principalmente manipulação. O objetivo é político, né? Sempre foi, o objetivo foi dominar as pessoas, foi o poder político. Tanto que não há religião que não esteja umbilicalmente ligada à política. Não há um papa que não receba e não discuta e não planeje os destinos da humanidade junto com os presidentes, principalmente os presidentes das nações mais poderosas. Não há um ayatolá no Irã que não seja o presidente, o dono do país. E mesmo as evangélicas, as religiões protestantes, estão todas envolvidas com política, seja com a esquerda ou com a direita. Então, a partir do raciocínio de um pensador chamado Charles Darwin, ele queria obter uma explicação que não fosse divina, digamos, criacionista, porque para ele era impensável que um ser inteligente criasse, além de seres tão ignorantes e burros e obtusos como nós, ele também buscava entender de onde veio a vida e para onde vai a vida. O que acontece após a morte, de alguma maneira, com o inferno, com o céu, ou sem inferno, sem céu, mas a pessoa morre, querendo ou não, ela morre e nasce. Então ele queria saber, não só ele, centenas, milhares de naturalistas naquela época e até hoje, buscam o sentido da vida e da morte. E ele começou a conjecturar a partir da observação
das espécies, em toda a sua vasta gama de variedades, desde os animais mais, digamos, primitivos, até plantas, peixes, mamíferos, e por aí ele foi desenvolvendo uma teoria, começou a dizer que, ou sugerir, e não foi só ele, tá bom, pessoal? Juntamente a Darwin havia uma quantidade muito grande de pensadores que já se dispunham a inventar algo que pudesse explicar a existência sem a interferência do poder teocrático. E vieram à tona várias teorias. Uma delas, a do Big Bang, que sugere que em algum momento na imensidão do espaço vazio, duas partículas, dois prótons, que é uma ínfima parte de um átomo, que já é uma ínfima parte da matéria, em algum lugar, no nada, eu ia dizer no meio do nada, mas se é nada não tem meio. Em algum lugar, é engraçado porque não pode haver um lugar no nada. Se é nada e tem um lugar, já não é mais nada, tem um lugar. Né? Mas para que vocês tenham uma ideia do desespero que a humanidade tem de explicar a existência. Seja como for, a própria ciência é exatamente como a religião. Se você estudar, mas estudar mesmo, as Bíblias dessas religiões e pseudociências, se você estudar mesmo os Hare Krishnas, o budismo, mas estudar mesmo, não só o que você escuta superficialmente, você vai perceber que no próprio livro deles as contradições chegam a ser patéticas, ridículas. A mesma coisa, a teoria da evolução e o Big Bang, se você usar um pouquinho só, não precisa muito não, de raciocínio, você percebe todas as contradições. Tanto que, por mais que pesquisem, entreguem e justifiquem essa ideia, ela ainda não é uma lei, é uma teoria, é uma hipótese. O universo pode ser que tenha vindo à existência por acaso, do nada, de uma explosão fortuita de dois corpos, nem microscópio, não dá para ver nem com microscópio. Os prótons é necessário você teorizar a sua existência. É uma teoria, porque não há como comprovar. Não é como a lei da gravidade de Newton. Essa é uma lei. A lei da atração. Massa atrai massa na razão inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Isso é uma lei, porque é mesmo. É como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Não há como dizer que não seja, porque é a lei. Não é uma teoria. Eu acho que 2 mais 2 igual a 4. Não. Já a evolução das espécies de Darwin e o Big Bang, que andam de braço dado, não dá uma comprovação. É uma teoria que é aceita. Sabe por quê? É aceita justamente porque, segundo eles, é mais plausível do que ter um Deus genial e maravilhoso que vai colocar a pessoa que ele manda amar durante a vida, mas ele não ama. Que ele manda a pessoa ficar queimando pela eternidade, ou manda a pessoa ficar reencarnando para pagar uma dívida impagável. Porque vai pagar o quê, né? Além de tudo, eu já falei sobre reencarnação e céu, inferno, purgatório em outros episódios. Vamos nos concentrar nessa teoria, nessa religião da ciência, porque eu só vou deixar isso para você pensar. O homem, o cérebro humano, ele só consegue compreender todas as coisas utilizando opostos, comparações. Ele só consegue existir, ele só consegue entender tudo
comparando opostos, o yin e o yang, o céu e o inferno, o direito e o esquerdo, o escuro, o claro, o bem e o mal, e assim por diante. O homem só consegue compreender a sua ridícula concepção as coisas dessa maneira. Assim como o homem também não consegue enxergar com a visão de uma águia, por exemplo. E por aí vai. Muito bem. Essa premissa é importante porque Darwin e todos os cientistas ateístas, eles compreendem tudo também apenas na prisão dessa linha de raciocínio. Eles não conseguem entender que o infinito, veja só, hein, é matemática. Basta usar a matemática para você compreender que o infinito não é o que não tem fim. O infinito é mais do que algo que não tenha fim. O infinito não teve começo. Eles não conseguem chegar nesse... Você acredita nisso? Que eles não conseguem ver dessa maneira? Eles acham que o infinito teve um começo. Então, por aí já se percebe a ingenuidade. Nada que se suponha infinito pode ter começado. Então a vida não começou. Ele tem que sair dessa prisão. O tempo é algo relativo, é algo que pode existir, pode não existir, ou se existir, existem infinitas possibilidades temporais. Os cientistas não conseguem fugir dessa Bíblia, que é a teoria da evolução das espécies. Por quê? Porque eles não suportam acreditar na religião. E não suportam acreditar na religião com razão, porque é um absurdo. Mas só que a teoria deles também, e a Bíblia deles também. Eu gostaria muito que você lesse a teoria, mas use somente o teu raciocínio. Eles querem provar que não existe um Criador, que a vida veio por acaso. Eu vou ficar só no tema do acelerador de partículas. É uma estrutura feita na Suíça de vários quilômetros quadrados, acho que mais de 200 cientistas, depois eu me informo melhor a partir de termo de número absoluto. Esse acelerador de partículas tem o objetivo de fazer com que uma partícula se encontre com a outra numa velocidade igual ou superior à da luz e produzam a vida. Vamos supor que essas partículas se encontrem, explodam, como eles imaginam que tenha sido o Big Bang. Como foi que tudo isso aconteceu? Por acaso? Ou foram bilhões de euros investidos por mentes inteligentes que criaram as condições para que o acaso acontecesse? Mesmo que eles consigam provar a própria teoria, a prova comporta em si mesma a negação da teoria, porque esse colisor de átomos não veio do acaso. Aliás, e não veio nem mesmo de um criador. Foram centenas, milhares de criadores. Eles não conseguem perceber isso. O que a ciência fez de bom para o gênero humano, por assim dizer? Melhoraram o meio de transporte? E daí? Qual a grande diferença existencial que isso nos acarreta? Nenhuma. Andar de avião tem tanta importância quanto caminhar a cavalo. Porque você chega a lugar nenhum. A questão da existência continua insolúvel. O antibiótico, que consegue curar
por exemplo, a tuberculose, ela cura a tuberculose. Mas o cara morre de Covid, o cara morre de câncer, o cara morre atropelado, o cara morre. A ciência não fez nada. Esse é o objetivo de Pérolas aos Poucos. É incentivar, estimular quem queira a se libertar de todo o tipo de adoração, de todo o tipo de ilusão. O objetivo de Pérolas aos Poucos é te desiludir. Nada melhor do que ser uma pessoa desiludida, sem qualquer ilusão. Até o próximo Pérolas aos Poucos e um beijo telepático.